Olá, pessoal, eu sou o Jefferson. Estarei apresentando a resolução de sistemas lineares pelo método iterativo de Gauss-Jacobi e o método iterativo de Gauss-Seidel. Este vídeo constitui uma atividade proposta pelo professor Alexandre Lopo, da disciplina de Cálculo Numérico. O método iterativo de Gauss-Jacobi, a gente vai ver que ele transforma um sistema linear do tipo AX igual a B em X igual a CX mais G. Então, partindo-se de um sistema, vamos ter um sistema aqui, nesse formato, tá? Seguindo esse formato, até um índice N, né? Vamos ter o nosso índice variando de 1 a N, e vamos supor que nossa diagonal, os índices, né, eles são diferentes de zero. Então, os índices estão os elementos que estão na diagonal. E a partir disso aí, vamos isolar o vetor x mediante a separação pela diagonal. Dessa forma, vamos ter esse formato aqui. Vamos ter o nosso x1 isolado no primeiro sistema, no segundo x2 isolado, no terceiro x3, quarto x4, assim por diante, né? De acordo com o nosso sistema que estamos ali fazendo, aplicando esse método aqui. O método de Gauss-Jacobi, em dado x0, ou seja, a gente tem uma aproximação inicial, tá? Essa aproximação ela é arbitrária. A gente vai escolher aí um vetor inicial para a gente fazer a nossa iteração, e aí a partir disso a gente vai fazendo o processo de iteração, de forma que a partir do x0 a gente vai obter o x1, né? O x aqui 0, depois a gente obtém o x1, e aí a gente vai obter o xk, e assim por diante. Isso aí é um processo chamado recursivo. Então, vai ser, sempre a gente vai buscar os valores que a gente obtém anteriormente, né, para calcular as próximas aproximações até a nossa precisão, a depender do que a gente quer, qual a precisão que a gente quer. A título de exemplo, vamos resolver este aqui para a gente treinar um pouquinho essa ideia. Esse aqui é um sistema em que a gente tem aqui três equações. Temos 10x1 mais 2x2 mais 3 mais x3 igual a 7, x1 mais 5x2 mais x3 igual a menos 8, 2x1 mais 3x2 mais 10x3 igual a 6. Então, a gente vai usar a aproximação inicial. Vamos utilizar esse vetor aqui, ó, nosso x0, né, x do passo 0, 0,7 menos 1,6, 0,6. E o nosso erro, ele vai estar em 0,05. Então, tem que estar menor que isso, o valor que a gente achar, né, com relação ao erro. Então, para resolução, a gente já sabe que a gente tem que isolar o x1 na primeira equação, o x2 na segunda equação, o x3 na terceira equação. E aí a gente, ao isolar, a gente vai ficar nesse formato em que a gente tem aqui, ó, o valor que está dividindo todos os elementos que estão aqui nessa primeira equação,
e na segunda equação também temos o valor que está dividindo, e nessa aqui também temos o valor que vai estar dividindo. Nesse caso aqui, 10, na primeira equação, na segunda equação 5, e na terceira equação 10. Continuando, a gente vai substituir os valores lá do nosso vetor. Vamos substituir aqui, no caso, x2, substituímos aqui, menos 1,6, x3, substituímos lá também em 0,6. Na segunda equação também fazemos as substituições, né, de x1 e x3, e na terceira equação substituímos x1 e x2. E assim a gente faz os cálculos, né, fazemos essas operações aí, e vamos obter no x1 0,96, né, no x2 menos 1,86, no x3, 0,94. Então, a gente já tem o nosso novo vetor que calculamos, tá? Mas a gente precisa ver se essa aí vai ser a solução com a melhor aproximação, se vai estar de acordo com o erro. Então, vamos calcular aí fazendo o nosso teste. Vamos verificar se realmente atende ao que a gente precisa. A gente calcula fazendo aqui a diferença do x1 que a gente calculou a partir do nosso x0. Então, a gente faz a diferença do x1 do passo 1 menos o x1 do passo 0. Então, fazendo essa diferença aqui, no caso do x2 também, no x3 também, né? Vamos obter esses valores aqui, 0,26, 0,26, 0,34. Então, vamos aqui substituir na nossa equação, né, para determinar se a nossa aproximação ela está maior ou menor. Nesse caso, está maior, né, do que o nosso erro, então a gente precisa continuar fazendo a iteração. Então, a gente vai testar para k igual a 1. Testando para k igual a 1, né, fazendo o processo de iteração, a gente vai obter o vetor, esse vetor 0,978 menos 1,98, 0,966, e vamos ter ainda uma aproximação, fazendo aqui o cálculo da nossa aproximação, vamos ter maior do que o nosso erro. Então, a gente precisa continuar prosseguindo com a iteração. E prosseguindo de novo com a iteração, a gente vai obter esse novo vetor, né, 0,9994, menos 1,9888 e 0,9984. Então, fazendo aqui, usando a nossa fórmula, vamos obter uma aproximação menor que o nosso erro, e é isso que nos interessa, porque já conseguimos uma melhor aproximação. E aí já temos a solução que a gente estava procurando pelo método de Gauss-Jacob. Essa é a solução. Vamos agora falar um pouco sobre o critério de convergência. O que vem a ser o critério de convergência? O critério de convergência, ele aqui é definido pelo teorema. Nesse teorema, ele vai verificar se o nosso sistema ele vai convergir. Ou seja, se o nosso sistema vai ter a solução usando o método de Gauss-Jacob, se vamos ter uma solução através desse método, usando independentemente da nossa aproximação. Se esse critério se a gente verificar por esse critério e for atendido pelo critério, então qualquer aproximação ela vai convergir aí para o que a gente está procurando, né? Nesse critério aqui, a gente tem que o alfa, ele tem que ser o máximo, o valor máximo, tá?
e assim tem que ser menor que 1. Quando a gente substitui aqui nessa equação. A título de exemplo, né, vamos ver se essa matriz aí ela vai atender ao critério de convergência. Temos essa matriz aí de ordem 3. Vamos analisar aqui. Aqui já está a aplicação da nossa fórmula. Aqui temos, da primeira linha, a gente tem 2 mais 1, tá vendo? Somou 2 mais 1. E o valor maior, que é o 10, né? Estamos dividindo aqui, ó, por 10. Então, vai ficar 3 sobre 10 igual a 0,3, que é menor do que 1, tá? Então já tá ok essa parte aqui. Vamos para o nosso alfa 2, né? Na linha 2, o maior valor é o 5, aí que é realmente o que a gente se interessa, né? Deve ser maior, né? O 5 tem que ser maior. Então, somando os dois números que estão aqui, né? 1 mais 1, vamos dividir aqui por 5, vamos ficar com 0,4, que é menor do que 1. E para calcular o nosso alfa 3, somamos ali, ó, na linha 3, 2 mais 3, dividindo, e vamos dividir por 10. Vamos achar 0,5, que é menor que 1. Então, todos esses alfas aí, que a gente calculou, são menores que 1. Então, o nosso sistema, ele atende ao critério de convergência. Então, independentemente aí da nossa aproximação, esse sistema ele vai atender ao método de Gauss-Jacobi. Agora vamos falar sobre o método iterativo de Gauss-Seidel. Analogamente ao método de Gauss-Jacobi, o sistema, esse tipo de sistema, né, que ele tem essa estrutura AX igual a B, vamos escrever da forma x igual a cx mais g, e pela separação diagonal. E o processo é o seguinte, a gente vai ter o nosso x0, a aproximação inicial, e a partir da nossa aproximação inicial, imediatamente, a gente vai substituindo nos valores que a gente vai, à medida que a gente vai calculando, a gente já vai substituindo os valores que a gente vai encontrando. Então, aí a gente vai ter a aproximação para x0, aí a gente já calcula x1, aí a gente vai calculando x2, x3, e aí temos aí, aí a gente está vendo, né, um exemplo, né? Como é que acontece? Temos aqui o x1 de k mais 1, vamos tá isolado aqui, né? Então, temos aqui o k, tá? Aproximação inicial, e aí, já com a aproximação inicial lá, ó, a gente já tem o valor do anterior. A gente já vai ter o valor com a aproximação inicial, então a gente já vai ter o x1 aqui de k. Então aí a gente vai poder substituir aqui ao k mais 1, que a gente já calculou o x1 do passo anterior. Então aí a gente vai substituindo à medida que a gente vai calculando. Aí aqui a gente já tem o x2. Então a gente já consegue substituir x2 aqui, ó, do passo anterior, k mais 1 aqui. E do x1 a gente já tem k mais 1. E aqui a gente calculou x3 ainda, né? Então é k, né? E assim vai sucessivamente, né? Vamos fazendo assim pelo método de Gauss-Seidel. Um exemplo, resolva o sistema linear. Temos esse sistema 5x1 mais x2 mais x3 igual a 5, 3x1 mais 4x2 mais x3 igual a 6, 3x1 mais 3x2 mais 6x3 igual a 0. Então, pelo método de Gauss-Seidel, vamos usar uma aproximação arbitrariamente, vamos usar a aproximação de x0 igual a 0,00 e o nosso erro de 0,05. E aqui temos
A resolução. A gente vai ter aqui nosso x1, x2, x3. E o processo que a gente vai fazer é o quê? A gente vai ter a aproximação inicial K. Assim que a gente obter o nosso x1, calculando aqui um valor inicial, a gente vai substituir no próximo passo, né? Que vamos calcular o x2. Então, assim, vamos para o x3. E aqui já fazendo a substituição, né? Do K0, vamos substituir, vamos obter aqui, ó, o resultado 1, né? Ficou 0 menos 0. Aqui tem um... Era para ser o número 1. Tem o número 1 aqui, faltou. Teve um erro aqui. Quando a gente substitui aqui, ó, fica o número 1 aqui na frente e aqui 0. Era para ter colocado o número 1 aqui. Ok, aí a gente obtém 0,75 menos 0,875. Então, temos esse vetor aqui, ó, do x1, do passo 1, que a gente obteve aqui, ó, 0,75 menos 0,875. E aí vamos calculando, vamos calcular aqui o nosso erro para ver se ele está menor do que a situação propôs e verificamos que está maior, que deu 1, ó. Se deu maior do que o erro, a gente continua o processo de iteração. Então, continuando, né, vamos utilizar o processo agora para cá igual a 1. E então, vamos continuar substituindo, fazendo o método recursivo, né? Se a gente já tem o nosso vetor, a gente vai usar esse mesmo vetor para continuar o processo. E aí a gente vai conseguir obter o nosso erro, tá? A gente continua o processo e vamos conseguir obter o cálculo do erro, que é menor do que foi a questão propôs, tá? Que deu aqui 0,0409, que é menor do que 0,05. E assim a gente encerra. Achamos a solução do sistema com erro menor do que o epsilon, né? Isso é pelo método de Gauss-Seidel. Nesse vídeo, agora eu vou mostrar como utilizar o Scilab para a gente verificar os métodos de Gauss-Jacobi e de Gauss-Seidel. Primeiramente, a gente acessa o Scilab e vamos selecionar a categoria aqui. Vamos selecionar de matemática e estatística. A subcategoria análise numérica. O livro, vou selecionar método numérico. O capítulo, vou selecionar solução de sistemas lineares, de equações de sistemas lineares, iterações. No caso, vamos selecionar primeiramente aqui o método de Gauss-Jacobi. E aí eles nos gera isso aqui, né? Esses dados dos quais a gente tem o nosso sistema aqui, né? Temos o valor inicial, né? Que a gente assume inicialmente. Nesse caso, temos o nosso vetor, né? 0, 0, 0, o valor inicial. E o nosso... temos aqui o nosso sistema, né? De equações, no qual a gente já tem aqui a nossa isolado, né? O x1, x2 e x3, tá? Aí nos gerou essa equação. Então, a gente vai clicar para executar aqui nosso sistema e isso vai nos gerar os nossos resultados das nossas interações. Aqui temos as
os resultados das interações. Temos aqui nesse caso. Na iteração número 1, aqui temos esses valores aqui de x1, x2 e x3, né? Na iteração número 2, temos esses valores aqui, ó. 0,0, temos aqui no x2, 0,7, x3, 0,0. E aí, na iteração número 3, já temos aqui o valor variando, tá vendo? E na iteração número 4, temos aqui esses valores aqui, né? Então, esse número de iterações foi o que foi feito de acordo com a aproximação que o programa aqui ele determinou. Então, ele chegou a essa aproximação de acordo com o erro, né, que ele definiu. Agora, vamos ver agora o método de Gauss-Seidel, tá? Selecionar isso aqui. E aí temos, de novo, né, nosso sistema que foi gerado aqui. O nosso x1, x2, x3 isolado, né, nas equações. Aqui temos as equações e aplicamos aqui o executar, que vai nos dar as iterações. E nesse caso, aqui já temos duas iterações, né? Iteração número 1, temos esses valores de x1, x2 e x3. E na iteração número 2, temos esses valores de x1, x2 e x3. Né? Você vê que no método de Seidel, a gente tem um número de iterações menor, né? Para chegar ao o resultado que a gente quer. No caso, o método de Seidel ele é mais rápido. Isso é que a gente pode concluir.